No final da década de 70 e início dos anos 80, o Brasil vivia o processo de redemocratização. O regime militar perdia forças e as eleições diretas eram uma realidade cada vez mais próxima. Foi nesse clima que os últimos 2 prefeitos nomeados, ou prefeitos biônicos, governaram o Recife. Gustavo Krause chegou à prefeitura do Recife em 1979 e governou até 1982, quando Joaquim Francisco assumiu o cargo. Ele saiu em 1985, entregando a função ao primeiro prefeito eleito, Jarbas Vasconcelos. Eu fui movido pelo meu grau de consciência política, né? Eu sabia que o Brasil estava às vésperas de um processo de abertura político, então utilizei o poder, que é um poder notavelmente próximo das populações, para estimular a participação nas decisões, para estimular o que eu chamo sempre de governo de proximidade, e fui buscar e tenho a impressão que logrei esse objetivo de buscar nas ruas a minha legitimidade, e depois na eleição de 1982, de 82, quando me candidatei a vice-governador na chapa de Roberto Magalhães. Havia um movimento na sociedade, em alguns núcleos políticos, no sentido de que fosse restaurada a eleição direta para prefeito. Ou seja, que não se procedesse mais com a nomeação e a eleição indireta, porque era nomeação e eleição indireta homologada pela Assembleia Legislativa. Então, no curso do meu primeiro mandato, que eu fui eleito pela Assembleia nomeado por Roberto Magalhães Melo, antes do final do mandato, esse movimento foi criando corpo, e aí restauração das eleições diretas para prefeito das capitais. Naquela época, os prefeitos considerados nomeados, não foi permitido que eles disputassem em função de reconhecerem que a eleição era efetivamente indireta. Consequentemente, você não podia ser reeleito. Dentro desse processo, o diálogo com forças de esquerda era inevitável. Gustavo Krause, inclusive, manteve em sua equipe assessores que foram apelidados de Tupamaros, em referência ao grupo paramilitar do Uruguai. É uma porção de lenda sobre isso, uma porção de bobagem, de babaquice e desinformação. Os Tupamaros eram pessoas egressos da esquerda, eram pessoas, inclusive, que estavam exiladas. Eram pessoas, inclusive, que pertenciam eu tinha trotskista, eu tinha ex-petista, eu tinha socialista, eu tinha participante da Operação Esperança, com quem eu tinha uma relação pessoal e política e que acreditavam naquele tipo de projeto. Nós estávamos, né, de manhã reunidos, né, conversando sobre a gestão, as tarefas, e eu recebia sempre ofícios do Sistema Nacional de Informações, do SNI, perguntando quem eram aquelas pessoas e solicitando que eu me responsabilizasse por elas. E um dia, eu respondia quem eram e estavam sob minha responsabilidade. Assumi a responsabilidade. Aí, um dia, eu disse assim, conversando com eles, chegou mais um ofício do SNI, e eu disse assim, eu não quero mais saber não, eu disse à pessoa que trouxe, ninguém vai tocar mais nos meus Tupamaros. Saiu na hora, os Tupamaros, que você sabe que era um grupo político, não é, que era um grupo, um ativismo forte. Então eu digo, ninguém vai mexer mais com meus Tupamaros. Aí criou-se, eles começaram a se auto-intitular de Tupamaros. E aí começaram a criar lendas a respeito disso. De que os Tupamaros eram uma equipe paramilitar, que os Tupamaros... O nome dos Tupamaros, que eu vou dizer porque ela já disse, Tereza Dueire, do Tribunal de Contas, Marta Lima Cavalcante, Luciano Simões, Bezerra, Zé Gaudêncio, Zé Maravilha, esses eram os Tupamaros. Os governos de Gustavo Krause e Joaquim Francisco na Prefeitura do Recife
também foram períodos de transformações urbanas. O que era o estacionamento periférico? Era uma maneira de evitar com que você entrasse na cidade com o carro. E você tinha todo um esquema que colocava você na cidade. Quer dizer, eu procurei dar ênfase às pessoas, que hoje falam muito em pessoas. Eu procurei enfrentar, Sua Excelência, o automóvel. Perdemos. Hoje nós somos derrotados por Sua Excelência, o automóvel. Vai ser muito mais custoso, muito mais difícil e se vai gastar muito tempo para que a cidade possa ser uma cidade que cumpra uma das suas funções básicas, que é circular. Não foi só o estacionamento Joana Bezerra que foi feito. Foi em Caxangá. A via exclusiva para os ônibus. A oposição na época dizia que eu estava querendo matar o povo, fazendo eles atravessarem a rua. Quando eu recoloquei os trólebus, os ônibus elétricos na rua, ninguém acreditava que eu ia recuperar. Eu coloquei, um meio de transporte silencioso, não poluente, mas mesmo assim houve uma resistência muito grande de certos setores. Existe uma diferença entre obra grande e grande obra. A obra grande é aquela que diminui com o tempo, a grande obra é que cresce com o tempo. Existem algumas coisas que eu fiz que as pessoas não viram, mas que vão ver, já começaram a ver, que se chama, por exemplo, Programa de Preservação de Sítios Históricos. Primeira gestão, uma marca forte, uma marca em parceria com o Governo Federal e Estadual, o metrô do Recife. Nós, Prefeitura, Governo do Estado, Roberto Magalhães, e Governo Federal, Cloraldino Severo, Ministério dos Transportes, fizemos o convênio e o metrô do Recife foi inaugurado da Estação Central até Jaboatão, primeiro trecho do metrô. Viaduto Tancredo Neves, que facilitou em conjunto com o Governo do Estado. Revestimento de 8 grandes canais, entre eles, revestimento do canal de Setúbal, que era um horror, aquele imobiliário, aquele segundo canal por trás do shopping, canal da Barão Sorleão, são 6 quilômetros, com 60 metros de largura, o revestimento do canal da Agamenon Magalhães, uma forte ênfase na multiplicação de áreas verdes. Eu dobrei a área verde pública da cidade do Recife. Parque da Jaqueira, Parque do Caiara, Parque de Santana, Calçadão da Torre, Calçadão de Boa Viagem, Parque do Engenho do Meio e assim por diante. E aí construímos o Teatro Barreto Júnior, foi um novo teatro, a galeria Murilo Lagreca, aqui no Parnamirim. Nós fizemos, dentro da Arte do Povo, as mais variados programas de apoio cultural. Fizemos um programa muito intenso na melhoria da limpeza urbana, inclusive com a lavagem sistemática de toda a área central do Recife, o Recife Antigo e o Recife do Centro. E quando introduzimos o sistema de limpeza urbana também de Boa Viagem, quando fizemos a reurbanização da Praia de Boa Viagem, que era uma verdadeira cloaca com 700 barracas e 120 trailers ao longo da avenida. Quer dizer, foram medidas que provocaram realmente uma modificação na maneira de ver a cidade, na maneira de ver o turismo, na maneira de ver participação, além de um intenso programa que chamava Paz nos Morros,